Zacarias, um Apocalipse do Antigo Testamento. Lembrando que o Apocalipse, a palavra Apocalipse significa, propriamente dito, apenas revelação. E a literatura apocalíptica, que traz as visões proféticas concernente às coisas do fim. Então, quando se fala de Zacarias como um apocalipse, é que ele demonstra coisas que têm caráter futurista, dentro da perspectiva da revelação dele, de Zacarias. Mas eu gostaria de lembrar que o Apocalipse, para a igreja, é um sinal de redenção. Para o mundo, é um sinal de juízo. Apocalipse 3,10 diz que, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. A igreja não passa pela grande tribulação. Quando se fala no Apocalipse, a partir da reconstrução do templo, que é a temática de Ageu, a temática de Zacarias 1 a 8, o templo ainda não foi construído, tudo bem? Ageu, Zacarias, Neemias, Esdras são contemporâneos, consequentemente, vivem próximo. Esdras só vai chegar em Jerusalém no 7, de 1 a 5 é genealogia, no 6, eles dizem que vem Jerusalém restaurar o culto. Então, do 1 a 6 de Esdras, o templo não estava pronto. Do 8 a 10 de Esdras, entra o livro de Esther. Então, essa seria mais ou menos a ideia cronológica dos acontecimentos. E aí Deus levanta um profeta, cujo nome é Zacarias. E Neemias 12,4 vai dizer que Zacarias é um sacerdote. Deus levanta um sacerdote para profetizar. Por quê? Porque o sacerdócio que antecedeu o exílio tornou-se apenas ritualista. O sacerdócio e a religião de Israel foi substituída por um legalismo ao aparente. Então, existia nesse período a acusação ao sacerdócio. Vocês são apenas um ritual. Vocês cumprem uma função. Mas Deus levantou Zacarias com um espírito profético para demonstrar que Deus estava restaurando todas as coisas. Porque Zacarias fala, tal qual o livro de Neemias, de um processo de reconstrução. Se Israel falhou no passado, Deus estava dando para Israel, melhor, Judá, uma nova oportunidade. Se você falhou no passado, não significa que você tem que viver o resto da sua vida na falha, caído. É um tempo de recomeçar, é um tempo de reconstruir. Esses profetas estão animando. Qual seria o teor da mensagem de Zacarias? Ânimo, coragem, façam, vai dar certo. É o tempo de Deus para isso. Atos 7,17 diz assim: e quando chegou o tempo do cumprimento da promessa, Deus havia falado pelo pecado do povo que eles iriam para o cativeiro. O povo não se atentou. Quando a monarquia basicamente acaba, porque Josias é o rei ungido, pacífico, que faz a Páscoa como ninguém celebrou, aquele rei modelo. Ele morre prematuramente. E os 3 reis subsequentes são muito fracos. Joaquim, Eliaquim e Zedequias. E aí você tem um processo de falência de um reino. E Deus, vocês vão para lá, mas eu vou estar com vocês lá. Eu vou trazer vocês de volta. Quando Deus levanta Zacarias, diz assim: tenha ânimo, levantem o meu templo. Porque o templo demonstraria o que Daniel viu. Porque Daniel está orando e leu, Daniel é um nome bom de Bíblia, ele leu Jeremias. Disse assim: olha, passou-se 70 anos de cativeiro. Então é necessário que voltemos. O povo estava um pouco negligente. E aí Daniel começa a orar após 70 e o anjo aparece e diz: não são mais 70 anos, Daniel, são 70 semanas. Deus tem alguma coisa com esse número, porque se você olhar, 90 anos de monarquia, em 2 Crônicas, no último capítulo, Deus tirou 70 anos de cativeiro, ou seja, o dízimo do tempo da monarquia que não observou princípios espirituais. Aí quando chega Daniel dizendo: acabou os 70 anos, acabou o nosso cativeiro. Ele fala: não, são 70 semanas, Daniel, que também vão dar 490 anos que não são corridos. Só que a ordem para reconstruir Jerusalém começa com o templo, porque Neemias só vem depois. Esdras vai aparecer nessa história 46 anos depois.
E eles estavam desapercebidos. O que estava acontecendo? Zacarias significa Deus lembrou. Como se Deus pudesse esquecer de alguma coisa. Mas fique tranquilo, o tempo da promessa, Deus lembrará que tem algo com você. Desde que, pode dar glória a Deus, desde que você obedeça aos princípios dele. Beber uma água, vou fazer uma pergunta. Você deseja ser uma voz profética como Zacarias foi? Então vamos para o segundo slide. Está vendo esse mapa? É uma abordagem geográfica, então farei várias abordagens, geográfica, pastoral, histórica. Isso aqui seria mais ou menos, você vai dizer assim, a aula é da NASA, o mapa é da NASA, eu só montei em cima, fica tranquilo. Era a extensão dos reinos, era isso aqui. Só que quando eles vão para o cativeiro, olha o que acontece. Só sobra isso aqui. Olha a quantidade de cidades que vão formar a província de Judá no retorno. Olha a diferença de tamanho, de prosperidade, de recursos. É pequeno ou não é comparando com o outro? Não, fala com fé que eu não estou acreditando em você. É pequeno ou não é? Deus não tem problema com pequeno. Deus não tem problema com pouco. O pouco Deus multiplica. O pequeno Deus faz grande. Você nunca leu Zacarias? Não despreze os dias das coisas pequenas. Fique tranquilo. É pequeno, é pouco. Na verdade, Deus não tem problema com nada. Até o nada Deus resolve. Em Gênesis, é verdade ou não é mentira? Vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 1, nós temos 5 princípios espirituais e 2 experiências. Primeira experiência em Gênesis, caos. A experiência do caos antecede a organização e a harmonia divina. Está em caos? Está em crise? Fica tranquilo. É o prenúncio que Deus vai botar tudo na sua vida em ordem. Tudo bem, vou melhorar esse negócio aí. Não tem nada, está vazio. Fique tranquilo. A experiência do vazio antecede a completude de Deus. Fique tranquilo. É pequeno. Ah, Senhor, somos pequenos, não dá. Dá. Quando Deus tem projetos, não importa o que aconteça, vai acontecer de qualquer maneira. Desde que você obedeça princípios. E aí eles foram para lá, voltam com uma pequena cidade, com poucos recursos. E aí começa-se a levantar oposições. Diga, oposição. Província de Judá, Neemias 3, 9, 12, palavra Peler, distrito, algo pequeno, é a palavra-chave desse capítulo. E começa-se a levantar oposições nesse contexto. Então, tópico 1, já estou no tópico 1, destinatário já. Aula bem, tão simples quanto eu, bem light. Bem light. Tópico 1, destinatários e propósitos. Diga, oposição. E aí você vai fazer a obra do Senhor e de repente começa a surgir umas oposições. Quem são os destinatários? Os judeus que voltam. Filho. E aí o que acontece? Só para você recordar. Diga comigo, repetição é didática. Então, acontecimentos. 538, Ciro decreta, retornem, podem reconstruir. Primeiro grupo vem, 537, perdão. 536, os alicerces são colocados daquilo que Deus mandou fazer. Colocar os alicerces. Aí você pula 2 anos, 534. Colocaram os alicerces 536. Depois de 2 anos, não fizeram nada. E ainda depois de 2 anos, você tem a paralisação da obra. Só queria lembrar a vocês, caso eu não tenha falado, falarei, eu fiz a aula pelos objetivos, não pelos tópicos. Colocaria os tópicos em consideração a vocês, mas eu fiz pelos objetivos. Você pode fazer a aula pelo objetivo, pelo texto-aula, pelo texto básico, então fiz de uma forma diferente. 530, novamente a construção é parada, agora a ordem do imperador, que estava, Artaxerxes. E aí até que outro imperador se levante, que começa a permitir a obra voltar. Olha os samaritanos aí. Fala, tem oposição? Tem oposição? Tem oposição sim ou não? Fique tranquilo, toda oposição antecede a promoção. Está ruim, não tem, samaritano quer construir, não pode construir porque você é um povo misto, aí o rei não vai fazer mais nada. Para tudo. Que é isso, gente? Estava tudo dando certo, Deus tinha permitido, Deus já deu o sinal, Deus levantou o profeta e agora parou tudo. Calma, relaxa.
é só uma experiência que você precisa passar. As experiências nos marcam para que possamos ter as nossas próprias transformações internas. Deus faz isso com as experiências. Você ouvir um testemunho de alguém é bom, gera fé, mas ter a sua própria experiência com Deus faz com que você seja elevado num nível de crescimento. É por isso que Deus permite que os problemas apareçam, por isso que Ageu, Zacarias e os outros vão trazer ânimo, ânimo, continue, faça. Está difícil? Sim ou não? Já alguém falou sim aí. Vou beber uma água. Vou perguntar de novo, de repente vai aparecer fé aí. Está difícil, sim ou não? Mas para Deus não é impossível. Não importa a oposição que você passe, a última resposta, a última palavra, sempre será de Deus. E aí eles começam a ter oposição, e aí eles começam a reconstruir. Aí levanta-se Ageu e Zacarias, há um decreto do novo rei, assim, na verdade, foi encontrado lá nos arquivos reais, que Ciro mandou construir com o tesouro do império. E vocês estão sem dinheiro, sem recursos? Aí que vem Esdras e Neemias, olha, passa lá na província e pega lá. É por isso que o samaritano estava com raiva, porque os samaritanos iam perder o poder de influência da região. Ninguém quer perder poder, ninguém quer perder influência, ninguém quer perder impostos. Era o que aconteceu, uma questão política por detrás. E, consequentemente, quem vai bancar a obra da reconstrução é dinheiro deles também. São recursos deles também. Fique tranquilo. Como Assuero não dormiu e foi lido que Mardoqueu tinha feito algo bom, da mesma forma Deus vai deixar alguém acordado para trazer uma resposta para você. Olha só o que eles fizeram. 3 de março, templo reconstruído. 14 de abril, Páscoa. Celebre a sua vitória. Não deixe de celebrar a sua vitória. Eu fico pensando que os planos que eu falei em Assuero, os planos de Ramã nunca dariam certo. Me pergunte por quê. Porque ele lança a sorte dia 13 de abril. E 14 é Páscoa. Estava fadado ao fracasso. Fique tranquilo, qualquer arma que fizerem contra ti, se você obedecer princípios, não vai prosperar. Tem coisa que já nasceu para dar errado. Por quê? Foi feito da forma errada. Fique tranquilo. Você pode planejar, você pode sonhar, você pode fazer tudo. Só não tire Deus dessas coisas. Mantenha Deus nisso e vai acontecer. Essa tabela é bonitinha, tem uma cor, não tem? Não tem uma cor? Que cor ela tem? Verde, amarelo, azul. É um azul clarinho, botei clarinho para não confundir vocês. Lembra a cor da bandeira, não é isso? Mês de setembro, pátria. Sabe que um dia desses eu estava pensando em casa, eu gosto muito de meditar, e sobre aquela questão de o primeiro presidente a receber uma oração. E eu comecei a pensar, o presidente recebeu uma oração, isso é diferente. A minha mente foi em 1794, eu voei, literalmente, pastor Dilton, eu voei. Minha mente foi em 1794. Mas aí, o que aconteceu em 1794? 10 homens, em primeiro lugar, deixar claro que eu não estou fazendo apologia ao mal, mas eu sei que o mal existe. Em 1794, 10 homens líderes do Haiti fazem uma cerimônia voodoo e entregam o Haiti para o diabo, para que o Haiti fosse liberto da colonização francesa. Em 1804, o Haiti tornou-se um país livre. Vê o Haiti hoje, gente. É o país mais pobre das Américas. O país mais pobre do continente. Entregar o país na mão do diabo, o que aconteceu? Aí você está reclamando e murmurando porque está orando pelo presidente. Se você entregar o Brasil na mão de Deus, o que pode acontecer? Se para o mal funciona, para o bem também. Então entregue, para de murmurar, para de falar besteira, ore pelo seu presidente. Entregue o seu país na mão de Deus. Por que funcionava com eles? Porque eles entregaram tudo na mão de Deus. Aí você fica, não, que esse negócio? Para com isso. Lembre-se, tem promessa de Deus? Obedeça bem simples. Então vamos lá, entendendo isso, entendendo todo esse processo de oposição, de potestades, pode ver que Daniel vai orar 21 dias para receber uma resposta. Porque o príncipe da Pérsia, a potestade que estava sobre a Pérsia, estava impedindo que alguma coisa acontecesse. Da mesma forma, vamos orar em unidade. Se em todo o meu ministério pastoral, minha única palavra for unidade, eu estou por satisfeito. Se quando orarmos em unidade, as coisas vão acontecer.
Quando tivermos a unidade, as coisas vão acontecer. Não estou dizendo que não temos, nós temos, mas quando tivermos a unidade no pensamento, ensinarmos a unidade aos outros, aos mais novos, as coisas vão acontecer. Aula rápida. Tópico 2. Aula para 40 minutos, gente, fica tranquilo. As visões. Então, Deus mandou, houve oposição, aí ele começa a ter visões. Diga, visões. A visão é um propósito revelado. Qual é o seu propósito? Para que você nasceu? Como eu posso fazer com que o propósito torne-se realidade? São perguntas que nós temos que questionar a nós mesmos. O propósito é aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas dentro do propósito, às vezes você tentando fazer com que ele aconteça sozinho, é mais difícil. Então, vou te dar um conselho. Lute pela unidade, porque a unidade vai gerar o propósito. Muito mais fácil. Aconteceu com eles, estavam dispersos. Vocês vão reconstruir. Era em conjunto. Não eram eles só, não era só pessoa, não é só Zacarias, não é só Zorobabel. É o povo. É a totalidade daquelas pessoas que estavam lá. Qual o propósito de Zacarias? Animar o povo. Qual o propósito da sua revelação? Falar o seguinte, olha, foi difícil, mas agora existe um novo tempo. Mas muitas das vezes, quando o novo tempo chega, precisamos discernir esse tempo. E o povo estava desapercebido, estava sem entender. Se você ver a aula anterior de Ageu, eles moravam em casas bonitas, mas o templo estava em ruínas. E o templo continuava em ruínas. Quando Deus disse em Êxodo, faça um tabernáculo como morarei entre vós, a imanência de Deus era que Deus sempre quis morar conosco. Desde o Éden, quando sopra o Espírito, e Deus na sua imanência, que significa imanência? É uma forma de Deus se torna palpável e visível. Deus, ele se autolimita pela palavra escrita, tem que se limitar o mundo espiritual em palavra humana entendível, depois se limita em palavra falada, que é pelos profetas, e veio a palavra do Senhor ao profeta. E Deus depois se limita pela palavra encarnada. Essa é a questão. Deus sempre quis morar conosco. Sempre. Deus sempre quis estar conosco. Mas o que acontece? Oposições, samaritanos, problemas políticos e econômicos, falta de recursos. E eles não entenderam isso, aí Deus vai explicar. Qual é a resposta? Zacarias 4:6. O que diz lá? Não é por força, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Tem coisas que você pode ser capaz de fazer. Você pode ter autoridade de fazer. Autoridade é permissão de fazer. Você pode ter poder, capacidade de fazer. Todavia, são coisas que vão transcender a sua capacidade e o seu poder. Serão coisas a quais Deus irá agir para trazer a realização. Essa é a questão. Então, por meio do profeta Zacarias, ele tem as suas visões. E dentro dessas visões, ele vai dizer, olha, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Você tem um Espírito? Você tem um Espírito? Não sei nem porque eu perguntei, mas vamos de novo. Você tem um Espírito? João 16:13. Vamos ver. Quando vier o Consolador, não falará de si mesmo, mas falará de mim, daquilo que tem recebido de mim, e anunciar coisas novas, ou outras coisas. Parafraseando João. Espírito Santo é Deus. Espírito Santo separa na igreja por meio dos dons, ele dá os dons, 1 Coríntios 12, interessante. Mas o Espírito Santo, em matéria de teologia, repete o que Jesus falou. Interessante. Você tem um Espírito, sim ou não? Espírito Santo, na matéria de teologia, ele não cria teologia nova. Ele só repete aquilo que é de Jesus. Interessante. Nós lemos a Bíblia e às vezes não lemos, por causa dos detalhes. Se o Espírito Santo é Deus, sim ou não? Repete o que Jesus fala.
Por que eu não repito o que a minha liderança fala? É um caso a pensar. Sendo o Espírito Santo Deus, em matéria de Bíblia, em matéria de comunicação divina, repete o que Jesus falou, porque eu não repito o que a minha liderança fala. Está com medo de ser chamado de papagaio? Aí eu volto ao que eu falei para você no começo. Não existe promessa sem princípio. Se você não for eco hoje, jamais será palavra profética no futuro. Tem que ser eco. Você tem que repetir. 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 Repita o que a sua liderança fala. Ao momento que você repete o que a sua liderança fala, você é fiel no pouco. E Deus te coloca como palavra profética no futuro. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Vou perguntar de novo. Você tem o Espírito? Então repita o que sua liderança fala. E aí ele começa a ter visões. Vamos ver aqui nesse infográfico. Eu lembrei que toda hora ficar botando tabela fica chato. Mas aí, para ser didático, eu fiz um gráfico em V. Bonito, né? É um V. Nada demais. O gráfico de V, ele atua entre dois pontos e faz com que as partes sejam concêntricas ou não. Então, dentro das visões de Zacarias, das 8 visões, o livro pode ser dividido entre 1 e 8, as visões, e 9 a 14, parte escatológica, que é o futuro. E aí eu coloquei as visões de Zacarias dentro desse gráfico de V, ou em V. Então você tem, do 1, 8 a 13, os cavalos. Os cavalos representam os poderes que venceram Judá. A terra está em paz, porque os inimigos venceram. Essa é a ideia. Que vai fazer um paralelo com os carros no 6, 1, 8. Os carros são os inimigos que venceram a Judá. Os chifres são os 4 poderes, são 4 reinos, 2, 1 a 4, que está ligado com a éfa de chumbo, do 5 a 11. Os chifres são poderes que seriam destruídos, porque a éfa fala do pecado que é retirado. O cordel fala do pecado que foi medido, ou a medição de Jerusalém. E do 5, do 4, fala do rolo, que fala do rolo da lei, que demonstrava nisso a maldição de quem quebrasse a lei de Deus. Consequentemente, o cerne, ou o âmago da mensagem profética de Zacarias está no 3, 1 a 7, 4, 1, 6a, 10, b e 14, que é Josué versus Satanás e as 2 oliveiras e o candelabro. Lembra que eu falei que Zacarias era sacerdote? Então, não haveria outra possibilidade de trabalhar essa questão do profetismo sem falar do sacerdócio. Obrigado. Não haveria outra maneira de falar sem falar do sacerdócio. Então, no Zacarias 3, você tem a visão de Josué, que é o sumo sacerdote da época. O que Josué está fazendo? Está no céu na visão. Está com roupas sujas. E o diabo está lá. Você é pecador, você é pecador, você é pecador. Está como acusador, que a gente tem um paralelo aí com Apocalipse 12, quando o dragão é derrubado por ser acusador. Só que Josué, como sacerdote, está sendo acusado de ser tão pecador quanto o povo. Só que aí que Deus faz? Tire a roupa dele, coloque uma roupa nova nele. Isso fala da justificação pela fé. Josué não fez nada, simplesmente ele foi justificado. Você não fez nada, Deus te justificou por meio de Cristo, porque Josué já era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Como eu disse, que Zacarias sendo profeta, levantado como profeta, mas ao mesmo tempo sendo sacerdote, ele vai falar do candelabro, das 2 oliveiras, que no Apocalipse 11 são as 2 testemunhas escatológicas. Mas no contexto histórico, é Josué e Zorobabel. Consequentemente, os filhos do norte vai dizer assim, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Ou seja, Deus vai atuar pelo seu espírito para trazer um tempo novo, um tempo de justificação. Não importa o que aconteça. Aí eu parei para pensar, e aí eu fui lá em Zacarias 2:4. Se você quiser abrir, vou beber uma água, que a máscara me deixa muito ressecado. Zacarias 2:4 diz assim, diz a esse moço, Zacarias, que Jerusalém será habitada como aldeias sem muros.
Aí eu fiquei pensando. Lembra que eu falei, se você não for eco, porque o Espírito Santo, João 16, 13, ele repete o que Jesus fala. Se o Espírito Santo só repete o que Jesus fala, e eu não repito o que a minha liderança fala, eu não posso ser voz profética porque eu não sou eco? Lembra disso, sim ou não? Vamos aplicar o texto então. Se Deus só promete por meio de princípios, e aqui está prometendo a Zacarias, naquele tempo, que Jerusalém seria uma aldeia sem muros. O que é muro? Muros são ou proteção ou delimitação. Nós seremos como aldeias sem muros. Você não entendeu? Nós vamos crescer ao tal ponto que nada vai nos impedir. Mas olhe para o lado. Olhe para o outro. Olhe para o lado. Olhe para o outro. Está sentindo falta de alguém? Sim ou não? Não fale. Então você vai chegar em casa e vai ligar para ele. Senti sua falta na EBD hoje. Vamos para o culto à noite. Acolhimento também é discipulado. Está em você. Você não falou que quer que a ADVEC cresça como uma aldeia sem muros? Ou seja, que cresça de tal forma pela multidão de homens e de pessoas que estão lá? É só você ler o texto. A continuidade diz, pela multidão de pessoas que vão habitar, você quer que a ADVEC seja como uma aldeia sem muros, sim ou não? Então você vai ligar para alguém, você vai convidar alguém, você vai trazer alguém, porque isso faz parte de nós. Não há promessas sem princípios. Vamos continuar a aula, como eu disse, é uma aula bem light. Exposição homilética. O que é uma exposição homilética? É quando nós lemos alguns versículos e a partir deles nós explicamos os versículos. Isso chama-se exposição homilética. Então vamos analisar alguns versículos de Zacarias dentro desse contexto da reconstrução, do crescimento, da oposição, da vitória. Então eu coloquei alguns versículos aí e eu faço a exposição homilética. Zacarias 2,5. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao redor. No meio dela, a sua glória. Não tinha muro. Muro é só com Neemias. Quase 50 anos depois. Quem nos protege é Deus. Se eu não acreditar, não saio nem de casa. Se eu não acreditar que Deus pode fazer alguma coisa por mim, eu não faço nada. Primeiro ponto é ter fé e acreditar. Segundo, ele vai dizer, eu serei um muro e serei a própria glória. A glória manifesta significa a presença de Deus. Zacarias 2,11. E naquele dia, muitas nações serão ajuntadas. Naquele dia, muitas nações serão juntadas ao Senhor, e serão o meu povo. E habitarei no meio de ti, e saberás que eu sou o Senhor dos exércitos que enviei a ti. Muitas nações. Os judeus pensaram, Deus é nosso, estamos satisfeitos. É só nosso. Deus não é só deles, Deus é Deus de todas as nações. Serão ajuntadas a Jerusalém. Não pode ter muro, é um ajuntamento de pessoas. Haverá a quebra de barreiras para o nosso crescimento. Zacarias 3:8. Eis que eu farei vir o meu servo renovo. Por que o templo é tão importante? Porque é o templo que Jesus vai entrar. É o templo que Herodes vai aumentar, vários pátios, para que Jesus pudesse entrar nesse templo. Quando Ageu diz que a glória da segunda casa é maior, não pelo tamanho ou opulência do edifício, mas pela presença de Jesus no local. Essa é a grande questão. Nós não somos melhores que os outros, mas a presença de Jesus em nós nos faz ser melhor. Depende de você. Se você busca mais a presença, você busca menos a presença. Porque a ideia de Deus é, Deus está conosco. Deus está conosco? Não tem como dar errado. Deus está conosco? Vai funcionar. E está falando para eles, eu estou com vocês, continue. Aí ele vai dizer algo interessantíssimo aqui no 8 e no 9, versículo 9. Josué, por diante de ti uma pedra. E essa pedra, Josué, é única, tem 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura, ou seja, uma estátua de Josué. Mas Deus é contra a idolatria? Claro que é. Porque a imagem e semelhança de Deus não pode estar em lugar menor ou inferior do que eu e você, que somos a imagem dele. Então não pode estar em coisa que é inferior a isso. Mas quando Deus diz, eu vou esculpir, está dizendo, vou encarnar alguém, ou seja, a encarnação é no modelo de alguém chamado Josué, que significa Deus é salvação. E Jesus significa Deus é salvação. Ou seja, há um prenúncio da encarnação de Cristo por meio de uma metáfora. Essa é a grande questão.
Implica em Deus fazer a sua própria imagem. Deus iria esculpir a sua própria imagem. Lembra que eu falei que havia duas experiências em Gênesis? Sim ou não? A do caos e do vazio? Sim ou não? Quando há caos, o caos antecede a organização e a ordem divina. E o vazio antecede a completude de Deus. Deus não vê nada vazio. Deus sempre vê tudo completo e preenchido. Deus não viu o útero de Maria vazio. Deus viu preenchido com aquilo que Ele queria que estivesse lá. Jesus para nos salvar. Essa é a grande questão. Farei vir meu servo um renovo. É por isso que Mateus diz, ele será chamado Nazareno. A gente pensa, mas o que tem Nazareno com renovo? É porque em aramaico, Nazaré, Nazraia, significa broto ou renovo. É por isso, às vezes a gente não entende, porque ele vai pensar em aramaico, mas vai escrever em grego. Por isso que a gente às vezes não entende essa questão. Zacarias 8,3. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei. Olha que lindo. Habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade da verdade, o monte do Senhor, monte de santidade. Onde é Jerusalém hoje? Aqui. Aqui é Jerusalém. Lá, na história. Profeticamente aqui. Interessante. Você acredita que Deus quis habitar conosco, sim ou não? Beber uma água aqui, muito ressecado hoje. Deus está falando para Zacarias, eu vou habitar no meio de vocês. Mateus 1,23 diz assim, e a virgem conceberá e dará luz a um filho, seu nome será Emanuel. Deus conosco. Mateus 17,17. Até quando estarei convosco e sofrereis? Interessante isso. E se você for Mateus 18, 20, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou convosco. Tá, vou pegar a pregação do pastor Silas, do nosso pastor na ceia. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está contigo? Sim ou não? Então vai dar certo. Deus está contigo? Sim ou não? Então vai funcionar. Deus está contigo? Sim ou não? Então você vai vencer. Você só tem que mudar a sua perspectiva. Só há 2 tipos de homens. As vítimas, ou seres humanos, melhor dizendo, né? Ou vitoriosos. Vítima ou vitorioso? Ninguém falou. Vítima ou vitorioso? Vítima ou vitorioso? Vítima ou vitorioso? Vítima ou vitorioso? Então não há opção. Haverá oposições, haverá problemas, mas Deus está contigo e vai funcionar em nome de Jesus. Toda essa temática de Zacarias se resume em... Zacarias vai falar de esperança, amor, perdão, misericórdia, do capítulo 1 a 8. E do capítulo 9 a 14 ele vai falar de justiça, punição e equidade. Então, eu já passo aqui para o tópico 3, porque as horas se avançam. Uma visão escatológica, como eu disse, a parte escatológica é do 9 ao 14. E eu fiquei pensando sobre essa questão escatológica. Como eu disse, a igreja não passa pela tribulação. Quem tem que passar são os judeus. Por quê? 70 semanas estão determinadas sobre a sua santa cidade. E o teu povo, Daniel, é sobre Jerusalém, é sobre os judeus. Como eles, e Zacarias vai falar muito bem disso, ele depois de Isaías, é o mais messiânico, é Zacarias, ele vai falar a primeira vinda, vai falar Jesus, 500 anos antes, vai entrar num jumento em Jerusalém, num jumentinho. Ele vai profetizando coisas do futuro. Só que, em Zacarias, esse ritualismo, esse problema era tão sério, que eles estavam jejuando e começam a perguntar, vamos jejuar ou não vamos? Aí Deus, vocês jejuaram por vocês, não é por mim. Tem que fazer o certo, da forma certa. E aí eles pegam o Messias que tinha e não reconhecem o seu próprio Messias e matam o seu Messias. Zacarias vai dizer, paga o meu valor então, já que vocês não querem nada comigo, 30 moedas de prata. Jesus é vendido. Porque o povo escolheu o seu próprio rei. Queremos nosso rei. Qual era o rei dele? César. Não temos outro rei senão a César. Quem é o seu rei? César ou Jesus? Quem é o seu Deus? O Deus Todo-Poderoso ou Mamon? Ou Mamon? Você que escolhe. Deus pode todas as coisas, sim ou não? Está muito fraco. Deus pode todas as coisas, sim ou não? Sim. Só 2 coisas que Deus não pode. Pecar e tomar decisões por mim. Então tome decisão certa. Faça o que é certo. Deus está contigo? Deus te chamou para um propósito, para um projeto? Vá até o fim.
não importa o que aconteça. Eles trocaram o seu Messias, substituíram. Mas aqueles que o receberam, porque a pedra rejeitada para os edificadores, para nós, é eleita. E sobre esta pedra foi edificado um edifício, que não era o templo de Jerusalém, Zacarias, mas um que se chama igreja. Eu ando muito preocupado ultimamente com certas teologias que estão aparecendo na internet aí. E aí eu vi um pessoal aí, meio falando na internet assim, você é a igreja. Até interessante a frase. Mas falando assim, você é a igreja, para a pessoa não ir para a igreja, vai ficar em casa. Eu falei, mas como é que pode? Falar que a pessoa é a igreja, para a pessoa não ir para a igreja. É complicado, né? Fazer o quê? E todas as vezes que a palavra igreja aparece, está sempre no plural. Vós sois templo. Nunca está no singular. Já viu isso? Significa que a igreja é isso, é o resultado de um ajuntamento. E como Deus é uma comunidade, porque Deus é um em essência em 13 pessoas, Deus é uma comunidade. E a igreja não pode ser outra coisa senão uma comunidade. Isso é a igreja, é uma comunidade. A igreja reflete Deus. A igreja reflete a Trindade. A igreja tem que ter fé, tem que ter comunhão, tem que ter ordenanças. A igreja reflete o caráter e a estrutura da própria existência de Deus. E dentro dessa visão escatológica de Zacarias, aí você vai ver nesse gráfico que eu vou passar a seguir. Zacarias. O templo não era o de Jerusalém. O templo que Deus queria edificar somos nós, em conjunto, como igreja. Porque Deus quer o quê? Habitar aonde? Em nós. Zacarias vai dizer assim, Zacarias 1,14, estou com grande zelo por Jerusalém. Venceram, destruíram a minha herança, fizeram o que quiseram, agora não, é o meu momento. Deus despertou. Como diz no próprio Zacarias, Deus despertou para fazer alguma coisa. Fique tranquilo. Deus vai fazer. Zacarias, nas suas visões, e que eu fecho a partir da parte escatológica aí, as visões sobre Jerusalém, humilhação. Diga, humilhação. Destruído, poucas cidades, sem recursos. Neemias, Zacarias, Ageu, Malaquias, que é a próxima aula, eles não vão reconstruir cidade, pedra. São famílias, identidade, são pessoas, consciência de nação. É isso que eles queriam reconstruir. Não era pedra. Entenda. Em João 12, preste atenção. Em João 12, quando Maria fica muito feliz por Lázaro ter ressuscitado e unge a Jesus, que Jesus recebe 3 unções, em Mateus na cabeça, Marcos cabeça corpo e em João pés, porque isso remete ao Salmo 133, o óleo que desce da cabeça aos pés. Então, Jesus é profético até nas coisas que acontecem. E aí Judas diz assim, desperdício, não é isso que ele fala? Aos pobres. Aí Jesus, não é desperdício. Às vezes temos uma perspectiva errada acerca do reino, e às vezes você está pensando, é desperdício. Não é desperdício, é investimento. Abrir igrejas não é desperdício, é investimento. Não importa qual seja o tempo que for se abrir uma igreja, abre-se uma igreja porque é investimento no reino. O problema é que tem pessoas com uma perspectiva errada, diz, para que isso? Não, jamais será desperdício, sempre será um investimento. Invista no melhor local, a casa de Deus. É humilhação de Sião, diga, humilhação. Os humilhados serão exaltados. Aí, 9, o rei pastor vai trazer bênçãos, mas eles desprezam. Nunca houve tantos milagres em Israel sem ser no ciclo de Elias e Eliseu. E nunca houve tantos milagres na Judéia sem ser com Jesus. E mesmo assim, não acreditaram neles. E mesmo assim, não mudou a mente deles. Muitas das vezes, Deus requer de nós aquilo que nós queremos. É a pura verdade. O que você quer, Abraão? Eu quero um filho. Então me dá teu filho. Mas como é que pode? Podendo. Como eu disse, a experiência do vazio antecede a completude. A experiência do caos, a organização divina. Se Abraão só fica com Isaac, ele só tem Isaac. Mas quando ele leva Isaac para Moriá, ele tem uma grande nação. Essa é a grande questão. Às vezes o que você mais quer, Deus vai pedir de você. É assim. O que você precisa, Elias? Água? Então derrama água. Tem jeito. Se ele não derrama água, não tem chuva. Gideão, o que você precisa? Eu preciso de comida. Então sai do lagar.
Sabe quanto foi a oferta de Gideão por anjo do Senhor? Uma efa. Uma efa corresponde a 16 a 22 quilos de farinha. Uma pessoa marinando trigo no lagar, em época de guerra, com 7 anos de fome, dá 22 quilos de farinha dentro de uma oferta, meu irmão, dá para sair alguma coisa assim. Dá para sair alguma coisa. Tem alguma coisa para sair. A questão é que, às vezes, somos pessoas certas em lugares errados. Parou para pensar sobre isso? Gideão é uma pessoa certa, mas está no lugar errado. Pessoa certa no lugar errado sobrevive e não prospera. É triste, mas é verdade. Pessoa certa no lugar errado é como Elias. Finaliza o seu ministério. O que você faz aqui, Elias? Mataram todo mundo, estou sozinho, não tem ninguém. Volta lá, unge Eliseu, porque estou tirando você. É forte, mas é sério. Seja a pessoa certa no lugar certo. Se você for a pessoa certa no lugar errado, vai ser um desastre na sua vida. Tenha discernimento de entender. Eclesiastes 8:5b. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Entenda isso. O rei pastor trouxe bênçãos, mas eles não aceitaram. Aí a traição. A traição de Jesus para o seu próprio povo foi a maior tragédia da sua história. Seu sangue caia sobre as nossas cabeças. E caiu. Foi tudo destruído. Todo aquele sistema religioso acabou. Acabou. O judaísmo vai ter que se reconstruir a partir dos fariseus, trazendo as respostas que não foram encontradas durante esse período da história. Porque o judaísmo tornou-se apenas uma religião ritualista. Como estava acontecendo em Zacarias 7. Eles jejuavam por eles, não por Deus. O ritual só me leva a um altar onde Deus é desconhecido. Mas o relacionamento com Deus me leva a perguntar: qual é o seu nome? E ele responde: eu serei o que quiser ser na sua vida, eu farei o que quiser fazer na sua vida. Não é religiosidade, é relacionamento. Essa é a grande questão. Eles tinham uma religião para com Deus e não reconheceram o seu Messias porque não tinham um relacionamento com Deus. E aí, a igreja sai. O que faz esse cenário escatológico se manter é a igreja. Quando a igreja sair desta terra, a última semana de Daniel 9, 24 a 27, 70 semanas sobre o teu povo. Uma semana, reconstruir Jerusalém, Zacarias. Neemias. 62 semanas, tempos angustiosos. Virá o Messias. O Messias é tirado, morto. Aí, quando a igreja sai, a última semana que falta, que é o livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao 19, vai acontecer. Mas eu só queria lembrar vocês que a palavra igreja só aparece no Apocalipse de 1 a 3. Depois no 19, como noiva se aprontou para a batalha, mas só que a igreja não batalha, só acompanha o noivo. E no 22, lembra do Espírito? Vai dizer, e a noiva e o Espírito dizem, vem. Só ali. No período da tribulação, a palavra igreja não aparece. É tão perfeita a estrutura do texto que até nisso Deus se preocupou em colocar. E aí, quando Jerusalém estiver cercada pelo anticristo, e quando eles clamarem pelo seu Messias, Jesus vai descer e vai libertar Jerusalém. Israel hoje encontra-se em Ezequiel 37:10. É um grande exército. Mas ainda não chegou no versículo 13. Não tem o Espírito Santo. Por isso que no 12, quando Jesus chegar em Jerusalém, vai dizer, olharão para mim a quem transpassaram. Chorarão por quem, como um primogênito, ou prantearão por quem pranteia pelo unigênito. Derramarei meu espírito sobre Jerusalém, espírito de graça, súplicas. Israel ainda vai receber o espírito, para que também se converta ao Senhor Jesus. E naquele dia, Israel e a igreja, como o povo de Deus, celebraremos, porque ele diz que o mais fraco será como Davi, e o mais forte como Deus. Tem oposição? Sim ou não? Interessante isso. Eu estava fazendo uma pesquisa, e eu estou encerrando. Era para uma palestra sobre livros monárquicos, sobre monarquia, e eu fiz uma pesquisa sobre o nome Davi. O que significa Davi? Amado. Mas a raiz do nome Davi não significa amado. Ele é amado porque Deus passou a amá-lo. Está ligado ao verbo amar. Mas o nome Davi, no amor, e aí eu fazendo essa pesquisa descobri isso, Davidum, que significa vencedor de batalhas. Eu falei, tem tudo a ver. É o cara que Deus levantou para vencer batalhas, porque estava até no nome dele já profetizado o que ele ia fazer. O que Deus te levantou para fazer, você tem que fazer.
Se Davi não morreu, porque é um livro sobre línguas semíticas comparadas, compara várias palavras em várias línguas semíticas antigas. Significa vencedor de batalhas, você não pode ser outra coisa a não ser a sua própria essência, um vencedor de batalhas. Ele vai dizer em Zacarias, o mais fraco será como Davi, vencedor de batalhas, e o mais forte como Deus. E aí vem o rei para Jerusalém, então diga, humilhação e agora triunfo, vitória. Fique tranquilo. O livro de Zacarias é um livro de opostos. Capítulo 1, os inimigos estão tranquilos, porque Judá foi destruído. 14, o triunfo de Sião, a providência divina. O 3, Josué humilhado pelo diabo, acusado. 12, o mais fraco, o que tropeça, como no texto, será como Davi. No 9, Jesus é o rei pastor humilde, que vem no jumentinho. No 14, Jesus é o rei guerreiro, que vem libertar Jerusalém, vem pisar sobre o monte e abrir o monte em duas partes, para colocar e implantar o reino messiânico. É verdade. Então, para finalizar, repita comigo. Considerações finais. Repita comigo. Não vou trocar o profetismo pelo legalismo. Olhe para o lado, olhe para o outro. Se sentir falta de alguém, ligue para ele, convide essa pessoa, traga, cuide. Deus te abençoe. Até a próxima aula.